gente agora tem um momento importante que a gente conversa sobre a nossa saúde, que na verdade muitas vezes passa por uma fragilidade onde uma cirurgia é necessária. Às vezes não só por conta de uma fragilidade na saúde, mas às vezes até um procedimento eletivo, daqueles que a gente decide fazer. Às vezes pode ser até uma cirurgia estética, né, reparadora, enfim. Mas a anestesia, ela é importante e ela é usada. É um procedimento médico seguro que promove a analgesia enquanto o paciente é operado. E a técnica anestésica, gente, vem da antiguidade. Existem até alguns documentários que mostram tudo isso e é interessantíssimo quando a gente olha e viaja um pouco nessa descoberta até chegar ao que a gente tem hoje como anestesia, porque é um processo longo, né? Onde a meta é o alívio da dor. Então, muita coisa aconteceu. Primeiro, usar gelo, né? Depois teve a fase da neve, depois tentar de outra forma alguma coisa que deixasse ali adormecido, bem gelado, enquanto operava-se um paciente, enfim. Muita coisa foi testada, muita coisa não deu certo, muita coisa deu certo, mas a gente sabe que nesse processo todo a gente vai vendo e acompanhando a evolução da medicina. Isso é maravilhoso. Agora, muitos mitos ficaram relacionados à anestesia, a essa prática. Hoje, o que a gente vai fazer é entender o que é mito, o que é realidade. A gente vai trazer informação para que você, quando tiver que encarar uma cirurgia, tenha mais segurança, tenha conhecimento em relação ao que vai ser feito. E para isso a gente tem hoje o anestesista Dr. Rômulo Sampaio Navarras, que já está aqui e vai tirar todas as dúvidas, inclusive pode mandar sua pergunta. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Agradeço. Com a gente, doutor, vou sentar aqui do seu lado para a gente conversar então sobre anestesia. Temos vários tipos de anestesia, né? Sim. E aí não só pensando em local ou geral, mesmo sim, assim a gente tem diferentes anestesias. Exato. Para coisas distintas, é isso? Exato. Primeiramente, queria agradecer o convite. E sim, vim aqui falar sobre tirar as dúvidas e explicar que a anestesia é segura. Existem várias anestesias, como anestesia geral, peridural, uma raquianestesia. Pode ser feito um anestésico local também. Existe hoje também bloqueios periféricos, que são bloqueios guiados por ultrassom em partes específicas de cada do corpo. Então, tem uma série de anestesias diferentes com a sua finalidade. Olha lá que beleza. E isso é muito importante porque com conhecimento a gente começa a tratar o nosso medo, né? Porque tem um paciente que fica apavorado Exato. Em relação a uma cirurgia e evita fazer a cirurgia, acaba perdendo saúde e qualidade de vida por conta disso. Existe alguma anestesia que seja indicada para todo tipo de cirurgia ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso e existe sempre em cada cirurgia uma avaliação pré-anestésica, que eu falo sempre da avaliação pré-anestésica individualizada. Bom, na dúvida, se tiver alguma contraindicação e precisa ser feita essa cirurgia, essa anestesia, existe a anestesia geral. O que é olhado nessa avaliação pré-anestésica? Tá. Nas avaliações pré-anestésicas, nós avaliamos com os pacientes se o paciente tem alguma doença, se o paciente tem alguma alergia a algum tipo de medicação, nós avaliamos os exames do paciente também. Nós avaliamos para saber e nós planejamos, na verdade, para saber qual anestesia vai ser melhor indicada para ele. Então, é toda uma avaliação para saber especificamente o que nós iremos fazer na anestesia. Perfeito. A gente tem algumas ilustrações aqui e aí eu vou pedir para a produção já colocar na tela para a gente conseguir explicar um pouquinho melhor o que seria cada anestesia, né? Você falou da RAC. Isso. Essa é uma anestesia utilizada normalmente para que tipo de cirurgia? Normalmente, a raquianestesia nós usamos em procedimentos obstétricos, como a cesárea, procedimentos ortopédicos, que a gente precisa uma imobilização dos membros inferiores, então a gente faz a raquianestesia, né? Então tem as suas indicações, normalmente. Porque ela é feita nas costas. Nas costas. Isso. E ela vai anestesiar da cintura para baixo? Aonde o local que você aplicou para baixo, né? E o que os pacientes sempre, a maior dúvida de todos os pacientes é qual que é a diferença peridural, raquianestesia? Para o paciente, a picada é a mesma. E explicar que todos os procedimentos eletivos, nós sedamos o paciente antes de fazer a picada.
Então o paciente não vai ver a picada, mas a picada da peridural e da raquianestesia é a mesma. A diferença são as suas funções, os anestésicos que nós usamos e as suas finalidades. Tem alguma anestesia mais segura que outra? Toda anestesia contém riscos, por isso que a nossa avaliação é de suma importância. Nós precisamos de uma avaliação para saber o que nós iremos fazer de anestesia. A anestesia com uma avaliação bem feita, a anestesia é segura. É segura. Você falou de intolerância, na verdade você usou a palavra alergia, né? A algum medicamento. Existem pessoas que são alérgicas de fato a uma anestesia? Sim, por que acontece, né? No centro cirúrgico e também na anestesia, nós fazemos uma série de medicações para o paciente. Na nossa avaliação, a gente vê se o paciente tem alergia. Se tem uma alergia, a gente já descarta essa medicação. Mas como a gente faz uma série de medicações, acaba aumentando o risco da alergia. Não quer dizer que irá ter alergia, mas o risco acaba aumentando. Então, por isso que precisamos de uma anestesista dentro de um centro cirúrgico, que vai estar amparado com equipe de enfermagem, e qualquer intercorrência que nós tivermos, a gente tem um médico especializado para isso. Perfeito. Algumas pessoas falam assim, eu queria uma anestesia que fosse bem levinha, aquela que é só o cheirinho. O que é isso? Essa anestesia que é inalatória? Essa é a anestesia inalatória na anestesia geral. Então, quando a gente faz uma anestesia geral, existem dois tipos. Uma anestesia geral inalatória e uma anestesia geral venosa. O que é a venosa para o pessoal? A venosa, a gente faz as medicações diretamente na veia do paciente, sem aquele gás inalatório. Tá, e em todos os casos você falou que existe primeiro uma sedação. A pessoa toma um remedinho, ela não vai ver A gente já faz na veia do paciente. Então o paciente chega dentro do centro cirúrgico, nós fazemos o que eu falo de venóclise. O que é? A gente pega uma veia do paciente. Então o anti-inflamatório, o antibiótico, e as medicações para sedar, a gente faz tudo diretamente nessa veia. Isso, todos os médicos, isso é um protocolo? Toda anestesia, nós precisamos de uma veia, então a gente acaba pegando uma veia, nós fazemos os antibióticos, fazemos os sedativos, beleza, pegamos a veia, e aí vamos fazer o quê? Vamos fazer uma peridural, vamos fazer uma raquianestesia, a gente ceda um pouquinho o paciente, para ele não ter dor, para ele não lembrar daquele momento, e aí a gente faz a raquianestesia ou a peridural. Não, tem gente que não sente o efeito da anestesia. Por exemplo, vai para uma cirurgia, o médico fez anestesia, ela acha que está anestesiada e de repente ela sente dor no parto, dor do corte, Exatamente. Não pegou a anestesia, isso Pode acontece? acontecer que é uma complicação da raquianestesia, por exemplo. Então, às vezes, o anestesista faz o bloqueio da raquianestesia e acaba tendo uma falha. Isso pode acontecer. Por isso que, primeiramente, a gente precisa de um planejamento para isso e existem soluções, como novamente fazer o bloqueio ou optar por anestesia geral. Pode acontecer sim, é uma complicação. Olha lá, e aí tem que ter algum sinal do paciente para esse médico, né? Por isso que o médico anestesista, ele é especializado nisso. É o que eu sempre falo, né? O anestesista, ele tem o plano ABCD. Então, a gente faz o planejamento, faz a anestesia e a gente tem que ter algumas orientações e alguns planejamentos para esse tipo de intercorrência. Perfeito. Então, primeiro mito e verdade. Sim, a anestesia pode não pegar em determinado paciente. Segundo, mito ou verdade, a anestesia engorda? Não, a anestesia não engorda, acho que pelo contrário, né? A anestesia não engorda. Nós sempre pedimos para os pacientes, em todo o procedimento eletivo, um jejum, né? Para a gente evitar riscos, como no caso uma broncoaspiração. Então, apenas isso do jejum, mas não engorda. A anestesia não deixa a pessoa inchada no pós-operatório? Depende de qual é o procedimento. Então, normalmente, depende do tipo do procedimento. Então, às vezes, esse procedimento já vai ter um inchaço natural, né? Nós, como anestesistas, temos medicações para a gente evitar esse inchaço ou uma inflamação de qualquer que seja a área que foi feita a cirurgia, né? Então, existe o inchaço, mas muito mais pelo risco da cirurgia mesmo. Perfeito. Próximo mito ou verdade, a anestesia pode causar trombose? Pode causar trombose, sim, principalmente em pacientes que já faz uso de medicações como anticoagulantes. Então, primeiramente, uma avaliação pré-anestésica para saber qual o risco desse paciente do procedimento, quais medicações ele faz uso, e aí sim, a gente, na cirurgia, nós temos recomendações para esse paciente durante o procedimento e até mesmo após. Perfeito. Quinto, mito ou verdade? Cirurgias grandes como uma lipoaspiração com anestesia local
são mais perigosas do que uma cirurgia feita com anestesia geral? Sim, a gente tem que pensar que numa cirurgia longa, extensa, nós, anestesistas, temos que pensar em formas para a gente deixar o mais fisiológico possível o paciente. Então, quanto mais tempo de cirurgia, obviamente maior o risco de trombose, risco de N riscos. Então, sim, é uma cirurgia longa somente com anestésico local. Primeiro que você vai fazer anestésico local há muito tempo, então a anestesia geral é muito mais segura. Então, isso é muito importante, inclusive, você que está aí assistindo, às vezes é a filha que fala, a neta que fala, eu vou fazer uma cirurgia, vou ficar com o corpo todo modelado, mas vai ser simples, porque só vai usar anestesia local? Atenção, é mais perigoso. Ainda principalmente tem que ser feito no centro cirúrgico. Né? Um procedimento desse extenso, nós no centro cirúrgico temos uma equipe de enfermagem e materiais à disposição do médico especialista para o procedimento. Foi bom, né? Deu para esclarecer bastante coisa. Eu amei esse bate-papo, isso tudo serve de alerta para que você possa fazer boas escolhas sempre na hora de fazer uma cirurgia. Doutor Rômulo, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem mais alguma coisa que você queira completar aqui, algum recado para deixar para a turma que está assistindo? Não, um recado que eu sempre falo para os meus pacientes, para o pessoal, o medo da anestesia, na verdade, é a falta de informação. Então, você tem o direito de escolher seu anestesista e conversar com o seu anestesista. Converse com ele, tire todas as suas dúvidas, que eu tenho certeza que o seu procedimento vai ser muito mais seguro e confortável. Muito bom. Muito obrigada. Eu agradeço. Dr. Rômulo Sampaio Navarras, ele está no DR Rômulo Navarras. Exato. Ou Clínica Líbria? É a Líbria, que é a clínica no qual eu trabalho. Então, a clínica está sempre ajudando e dando o melhor para os pacientes. Maravilha. Então, você segue lá, DR Rômulo Navarras ou Clínica Líbria. Se quiser marcar uma consulta, 11 9 16 38 8222. Obrigada, foi um prazer te receber e até a próxima. Agradeço.